E nós queremos convidar o Stephanie, que vocês vão conhecer, que é um pernambucano, já foi pastor protestante e Deus o trouxe de volta para o seio da igreja e hoje é um pregador ministeriado em cura e libertação. Boa noite. Coloque a mão no seu coração. Tem uma canção que fala muito da minha conversão, da minha experiência com Deus. Eu queria cantar no início com você. Coloque a mão no coração, feche seus olhos. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Erga seus braços, cante isso. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que posso. Sim, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso, não. Sozinho eu não posso mais, não posso mais viver. Eu costumo dizer, se tem duas coisas na vida, irmão, que eu encontrei e achei difícil, uma foi amar e a outra ser aquilo que Deus quer. Quem ama aqui? Levanta a mão. Amar é fácil? Não, não é? São Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, São Paulo define amor como algo que nós não gostamos de fazer. São Paulo diz assim: o amor tudo sofre. Diga, tudo sofre. Não, mais forte, tudo sofre. Diga ao irmão, irmão, o amor tudo sofre. Quem gosta de sofrer aqui? São Paulo diz, o amor tudo suporta. Diga, tudo suporta. É difícil, né, a gente suportar a dor, o vizinho chato, o marido bêbado, o filho drogado. São Paulo diz, o amor tudo espera. Diga, tudo espera. Diga, é longânimo, benigno, faz bem. São Paulo define amor como tudo aquilo que nós não estamos acostumados a fazer, não é? Nessa quaresma é um tempo propício aqui a igreja nos dá para vivermos essa dimensão de amar. E a gente mergulha na escritura, sabe por quê? Lá no Gênesis, a primeira citação que Deus faz sobre o homem, quando vai criar o homem, Deus diz assim, reunido em trindade, porque está no plural. Deus diz, façamos, diga, façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Imagem quer dizer aquilo que aponta, semelhança é parecido. Deus, quando nos fez para ser parecido com Ele, não é assim? Imagem dele. E São João, lá na primeira epístola, no capítulo 4, a primeira epístola de São João define Deus dizendo assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é? Olha, vocês são inteligentes, cearenses, povo de Cascavel. Se eu fui criado para ser semelhante a Deus, e São João define que é a essência de Deus, aquilo que é composição de Deus, São João diz, Deus é amor. Logo eu entendo que eu fui criado para... Olha para o irmão e diga, você foi criado para amar. Essa é a nossa vocação primária. Criado para amar. Efésios 2:10, São Paulo diz que nós somos criados para o amor e as boas obras. Mas como é difícil amar, não é verdade? Olha, eu fui criado para amar, mas é difícil amar. E por isso a quaresma é um tempo propício a gente viver essa dimensão de que a minha vocação primeira era amar. Se eu não amar, eu nunca serei feliz. Sabia disso? A gente só se realiza no amor. Diga ao seu irmão, você só se realiza no amor. A gente só se realiza quando a gente encontra a nossa vocação de Santo Agostinho. É no encontro da nossa vocação, é no encontro daquilo para o qual eu fui criado que eu me realizo. Por isso o evangelho de hoje vem dizer, olha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier perder a própria alma. Diga alma. Alma no latim quer dizer ânimo, vida. Na liturgia a gente reza uma coisa muito bonita. Senhor, não olheis os nossos pecados, mas a fé, ânimo, alma, a fé que é a vida da igreja. O evangelho de hoje vem nos dizer, olha, de nada vamos trazer para o popular, de nada adianta você ser rico, conhecido,
importante. De nada adianta você conquistar tudo aquilo que o mundo diz que eu e você precisa conquistar para ser feliz. Se você vier perder a sua alma, e sabe quando a gente perde a nossa alma? Quando a gente não consegue amar. Salomão diz lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, de tudo que o homem deve guardar. Diga assim, de tudo que eu devo guardar. Salomão diz, guarda o teu coração, irmão, porque é do coração que procede as fontes da vida. Eu sempre costumo dizer isso quando eu prego. Coloca a mão no coração. Eu sempre pergunto, como é que o coração faz? Diga assim, tutuque. Não, mais forte, diga tutuque. Você sabe o que é esse tutuque do coração? Se tiver alguém, eu acho que tem alguém que é da área de saúde. Se eu não usar a palavra certa, me perdoe. Isso quer dizer a pressão sistólica e diastólica. É aquela 12/8, quando você vai aferir, né? Se for igual a minha, tá no cabo da Boa Esperança. 16/12, por aí vai. Toda vez que seu coração faz tuque, seu coração se abre. Abre os braços, diga, ele se abre. Abre para receber sangue. No segundo tuque, o coração fecha. Diga, ele se fecha. Veja, já percebeu que quando a gente fala de amor, qual é o símbolo que a gente usa? Um coração. Porque o coração representa muito bem o que é amar. Amar é se abrir. Diga, irmão, amar é se abrir. É aquilo que a mulher faz para não acabar com o casamento. Não aguenta mais aquele marido, Padre Daniel. Mas ela chega em casa, está ele lá trotando. Aí ela se abre para recebê-lo todo dia, rezar por ele, não é assim? Sofrer. É aquilo que a mãe faz para receber o filho drogado. Eu trabalho com drogado, sei o que é isso. É aquilo que você precisa fazer para receber aquele vizinho que você quer tocar fogo na cara dele. Mas você entende que essa dimensão de um coração. E na liturgia da Santa Missa, a gente também reza corações. Corações. O que é que a gente responde? Diga, o meu coração que abre para receber a palavra, para receber o que é de Deus, mas também se fecha para o pecado, para o ódio, para a amargura, que nos adoece. Precisa estar em Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, já que eu tenho um pouco tempo. Como eu disse a você, se tem uma coisa difícil que eu encontrei na vida foi amar e ser aquilo que Deus quer. Mas sabe por que eu estou diante de você aqui hoje? Porque um dia eu vivi uma experiência com Nossa Senhora. E deixa eu te dizer, eu nunca encontrei na história da humanidade ninguém que amou, ninguém que viveu toda essa realidade de ser aquilo que Deus quer como Maria. A igreja diz que ela é a suma teológica, ou seja, ela é a teologia viva. Imagina só, eu costumo dizer, uma jovem de 16 anos de idade. Quem é a mãe aqui? Levanta a mão. E você tem uma filha de 16 anos, não sei. Imagina só, a tua filha um dia chega em casa e diz assim, mãe, eu tô grávida. Mas tenha calma, ela está só noiva. É do Espírito Santo e no meu ventre está o Filho de Deus. Quem acreditava numa história dessa? Ninguém. Quando a gente se depara com a história de Nossa Senhora, nós vemos que ela tinha 16 anos, a tradição da igreja ensina. Quando de repente ela recebe a anunciação, ave cheia, a igreja ensina que Nossa Senhora é rainha, não é? Porque a Escritura fala disso. Olha como é que o anjo, Gabriel, e anjo quer dizer mensageiro, cumprimenta Nossa Senhora. Ave, diga ave. Esse cumprimento de ave era um cumprimento naquela época que só se dava a imperador, a rei. Quando César ia passando, geralmente as pessoas diziam ave César. Já viu essa expressão? Ave era uma expressão que só se dava a rei. Quando o anjo chega diante de Maria, como é que ele cumprimenta? Ave, é como se ele estivesse dizendo rainha, cheia de graça, Theotokos, aquilo que a igreja nos ensina, portadora da graça. O Senhor é contigo e olha, Maria, no teu ventre será gerado o Emmanuel, que quer dizer? Emmanuel é uma palavra grega, o grego se lê de trás para frente, deixa eu te explicar. Emmanuel quer dizer assim, in quer dizer dentro, diga dentro. Manos quer dizer barro, diga barro. Por isso que nós somos seres e El quer dizer Deus. A palavra Emmanuel quer dizer Deus dentro do barro, diga Deus dentro do barro, Deus dentro do homem. É a Eucaristia, toda vez que você comunga Jesus, corpo, sangue, alma e divindade que se transubstancia no pão e vem se fazer presente em quem comunga aqui em espécie. Levanta a mão, diga ao irmão, Jesus vive dentro de mim. Coisa bonita isso, né? Por isso que a igreja também ensina que Nossa Senhora ela foi o sagrado primeiro, porque a experiência de Eucaristia que eu e você vive, a primeira a viver foi ela. No primeiro domingo do ano a gente celebra a Epifania de Cristo. O que é isso? A manifestação de Cristo. Aquilo que São João lá no Evangelho, no capítulo 1, diz assim, no princípio era o verbo. Diga o verbo.
quer dizer palavra, no original logos, conhecimento. E São João diz, e o verbo estava com Deus. Diga, o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Está falando de Jesus. No versículo 14 do capítulo 1, São João diz, e o verbo se fez... É aquilo, epifania. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, se encarna no ventre de Gálatas capítulo 4, versículo 4. São Paulo confirma isso dizendo, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Quem é essa mulher? Nossa Senhora é a mulher do Gênesis. Diga, é a mulher do Gênesis. A primeira citação de Jesus na Bíblia, lá está Maria. E da semente da mulher, quem é essa mulher? Nossa Senhora. É a mulher do Apocalipse, a mulher revestida de sol. Diga, revestida de sol. Sol quer dizer vida. Todo dia que a noite passa e o sol nasce, quer dizer que um novo dia nasceu, não é isso? Jesus Cristo é o que? Diz São João no capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a vida. Quando Apocalipse vem dizer que Nossa Senhora é a mulher revestida de sol, está dizendo que ela é revestida de vida, porque ela gerou a vida no seu ventre. A gente podia passar a noite citando tanta coisa linda sobre Nossa Senhora, tudo aquilo que a igreja nos ensina, mas eu quero focar nessa dimensão de uma mulher que amou como ninguém. Como eu disse a você, jovem, noiva, pronta para casar, recebe uma anunciação dessa. E lá em São Lucas capítulo 1, versículo 38, a primeira oração que Nossa Senhora faz é, eis aqui. Em uma tradução original no grego está assim, eis aqui a escrava. Diga, escrava. Escravo é aquele que não tem vontade própria, não manda si, não é isso? Nossa Senhora diz, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Tudo que a igreja ensina sobre Nossa Senhora é vontade de Deus, é palavra de Deus. Você acredita nisso? Muito bem. Está aqui diante de você alguém que nunca acreditava nisso. Eu costumo dizer que falar de Nossa Senhora me emociona, sabe por quê? É falar de alguém que eu não suportava, eu odiava. Eu nasci de uma família pobre de marré. Minha avó era catadora de banana, teve 12 filhos, desse um foi minha mãe, que foi colocada de casa para fora quando ainda era criança. Minha mãe foi menina de rua, minha mãe mendigou. Minha mãe foi adotada por uma família pobre, casou-se com um homem viciado no álcool, nas drogas. Esse homem muito violento foi assassinado em praça pública, lá na cidade onde ela morava. Minha mãe entrou em depressão profunda. Naquela época o acesso à medicina era muito difícil. Minha avó conta que minha mãe ficava num quarto trancada, porque tentava tirar a vida. Nesse período minha mãe conheceu meu pai, ainda no período de depressão. Tiveram um relacionamento e nasceu esse camarada feio que veio de Pernambuco para falar para vocês. Quando eu nasci, ainda na infância, meu pai se viciou com droga, se tornou traficante. Foi ameaçado ele, minha mãe, a mim. Ele, para que eu não viesse morrer, nem ela, saiu de casa. Até hoje eu não sei o paradeiro do meu pai, não sei se é vivo ou morto. Rezo por ele todos os dias. A gente era muito pobre. Minha mãe passava tanta necessidade na época, que eu me recordo, eu costumo dizer, as pessoas dizem, da minha infância, da época que eu me entendo de gente, padre, eu comi lá em casa tanto cuscuz com ovo. Lá em casa era cuscuz com ovo, ovo com cuscuz. Eu comi tanto cuscuz com ovo que eu tinha medo de cuspir um pinto. Todo dia. Pobre. Meu sonho quando era criança era ter um sapato branco. Imagina. Eu estudava numa escola particular que minha tia pagava, só tinha um sapato para ir para a escola. Na época estava na moda. Minha mãe um dia conseguiu comprar um sapato dessas 100 vezes, né? Pense numa alegria. Alguém que ganha um carro novo. Ela conta que eu dormia cheirando o sapato. Saía na rua, levava uma topada assim, mostrava o sapato branco. Fui acometido por um câncer de pele quando eu era criança. Devido a isso eu tomei tanta medicação que prejudicou todo o meu metabolismo. Aquele problema de pele era algo sério e eu me lembro que eu cresci tendo no meu lado o preconceito. Porque a sociedade aí fora que a gente prega que a gente vale o que tem, não é isso? O que é, não é assim? E nem todo mundo nasceu para ser rico, nem bonito. Diga, irmão, nem todo mundo nasceu para ser bonito. Nem todo mundo nasceu para ser como o padre Daniel, bonito, assim, elegante. Tem um gordinho como eu, tem um baixinho como Magela, tem elegante como a Luísa. Quer dizer, nem todo mundo nasceu para ser bonito. Essa sociedade prega que o nosso valor está no que tem, no que a gente aparentemente mostra ser. Eu era feio, doente e pobre. Eu me lembro que eu cresci na escola onde eu estudava. Quando eu chegava perto de uma criança, as mães pegavam na mão de uma criança e diziam, sai de perto dessa coisa. Quando eu era criança eu não acreditava que Deus existia. Eu dizia, não, Deus não existe. Se existe, não me ama. Primeiro tira meu pai, deixa eu nascer numa situação dessa. Nesse período minha mãe se casou com um homem, ou dedo ruim.
Eu me lembro que os relacionamentos que minha mãe teve, todos destruídos na época. Aquele homem chegava alcoolizado com um revólver, com uma faca, querendo me matar minha mãe, transtornado. Quantas vezes minha mãe se trancou comigo dentro do quarto? Tinha uma janela lá em casa. Muitas vezes ele querendo arrombar a porta, minha mãe abria a janela e dizia: pula, meu filho, que se ele arrombar, sua mãe vai morrer, mas pelo menos você fica vivo. Quantas vezes eu saí na rua, correndo, chorando, esperando quando chegar em casa encontrar minha mãe morta. Muitas vezes encontrei ela espancada, em coma. Eu era revoltado com Deus, mas tinha sido batizado, tinha feito a primeira comunhão. Quem é batizado aqui? Levanta a mão. Eu sei que você não se lembra, mas quando você foi batizado, a palavra batismo vem do grego, imergi. Você foi inserido em Cristo. O diácono, o sacerdote, quando te batizou, ele te consagrou, disse teu nome e disse: olha, eu te faço rei, profeta e sacerdote. São Paulo diga assim, Efésios, para ninguém me enganar mais, capítulo 4. São Paulo diz: há uma só fé. Quanta fé? Quantas fé existe? Diga: um só batismo, um só Senhor. Pronto, eu tinha recebido esse batismo, essa fé, esse Senhor. Mas devido à minha infância, à minha situação, eu abandonei a Deus. Eu não acreditava que Deus existia. E com 9 anos de idade eu conheci o protestantismo. Eu tinha um tio que era evangélico, ele colocava aquelas músicas para eu ouvir, eu gostei. E um dia eu me lembro que ele me convidou para ir na igreja evangélica. Eu estava acostumado até do meu lado a preconceito. Cheguei naquela igreja, eu me lembro que pela primeira vez eu vi alguém olhar para mim sem preconceito, as crianças. E eu comecei a cantar naquele conjunto, eu fiquei tão feliz. E por ser um católico que não conhecia minha fé, não tem coisa pior do que um católico que não conhece a fé. Olha pro irmão aí, vê se ele tem cara de ser um católico que conhece a fé. São João diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade... Quem é a verdade? João 14,6. Eu sou o caminho e a... Conhecer a verdade é conhecer Jesus. Conhecer Jesus é conhecer a igreja. Diga: conhecer Jesus é conhecer a igreja, porque Jesus é a igreja. São Paulo diz que ele é a cabeça do corpo. Já viu um corpo sem cabeça? Uma cabeça sem corpo? A unidade de Cristo é a igreja. Eu não conhecia minha fé. Era daquele tipo de católico, não lia o evangelho, mas lia horóscopo, né? A missa demorava, eu achava ruim, mas a novela, pulava o carnaval todo, nada contra. Na quarta-feira vinha tomar cinza. Não sabia nem o sentido daquilo que é colocado quando você recebeu cinza, né? Do pó vieste e ao pó tornarás. Existe uma tradução. Diga ao irmão: um dia você vai morrer. Tem medo de dizer: um dia você vai morrer, irmão. E ele tudo passa. Eu não conhecia essa dimensão de fé. E devido à minha revolta, eu me lembro que naquele dia eu perguntei a uma das crianças: o que é que eu tenho que fazer para ficar aqui com vocês? Muito inocente, uma delas olhou e disse: é fácil. Quando o pastor perguntar quem quer aceitar Jesus, tu levanta a mão. Eu digo: só isso? Só. Eu digo: pegado. Terminou o culto, ele perguntou, eu levantei logo as 2 mãos para cantar no conjunto. Por não conhecer a minha fé, cresci no protestantismo. Com 16 anos de idade, fui para o seminário estudar. Me formei em teologia lá. Com 23 anos de idade, fui ordenado pastor protestante. Cresci, não vou te dizer o que aprendi lá, porque não te interessa, não edifica. Mas o mais complicado de tudo isso é que minha mãe sempre foi devota de Nossa Senhora Aparecida. E todo santo dia lá em casa, mãe rezava o terço. Todo dia mãe rezava o terço. Devido a tudo aquilo que eu vivi com minha mãe, eu sou muito apegado a ela. É minha amiga maior, está aqui, meu irmão, fica de pé. Meu irmão está aqui, esse aqui é meu irmão Jailson. Está aqui 3 jovens que vieram comigo, fica aí de pé. Lá do Pernambuco, a gente veio aqui para a missa da saúde. Eles estão aqui para testemunhar também isso que eu estou falando. E a gente é muito apegado à nossa mãe. E eu me lembro que todo dia a mãe rezava o terço. Às vezes eu saía de casa para pregar, a mãe dizia: vá, meu filho, Deus te abençoe, Nossa Senhora te proteja. Eu dizia: nossa, não, eu não tenho senhora, eu só tenho Senhor. Já viu essa história? Dizendo que minha mãe era idólatra porque adorava uma imagem, porque tem boca, mas não fala. Já viu isso? Tem olho, mas não vê. Dizendo que Deus é contra imagem. Diga ao seu irmão: Deus nunca foi contra imagem. Se Deus fosse contra imagem, primeiro texto bíblico: Deus nos fez a sua. Pegue no irmão aí. No que é que você está pegando? No imagem. Salmo 115, Deus fala que é contra o ídolo. Diga ídolo. Do grego, idolon. Diga idolon. Não é imagem. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o espaço de Deus. A nossa igreja catequizou muito tempo com a imagem. Eu não conhecia essas riquezas. Eu dizia que minha mãe era idólatra. Mas como o tempo se avança,
Finalizando, deixa eu te dizer alguma coisa. E eu me lembro que um dia me levantei para ir pregar lá na capital. E minha mãe me chamou, ainda como pastor. Disse assim: meu filho, hoje eu acordei sentindo que uma coisa muito ruim ia te acontecer. Como eu não posso te guardar, minha mãe é bem baixinha. Eu pedi que Nossa Senhora te proteja. Eu, por respeito, ouvi. Fui embora. Quando eu parei o carro em uma cidade e fui atravessar uma BR dupla, um carro passou e bateu em mim a mais de 120 km por hora. Me arremessou longe, eu caí, fiquei ali. Não cheguei a desmaiar, mas fiquei em estado de choque. O homem depois voltou para dizer a velocidade, aquele povo ao redor, muita gente passando mal quando viu a cena. E eu ali em estado de choque, de repente, no meio do povo, aparece uma mulher e ela estava com uma blusa. E na blusa estava a imagem de quem? A mulher olhou para mim e disse: você está bem, rapaz? Eu disse: não. Ela olhou e disse: eu vim te dizer que se levante, que Nossa Senhora te guardou. Eu disse: essa mulher é doida. Ela pegou na minha mão, me levantou, colocou um texto na minha mão e disse: diga à sua mãe que Nossa Senhora ouviu a oração dela. Nenhum mal lhe aconteceu. O carro tinha batido em mim a mais de 120 km. Quando o SAMU chegou, foi aquela agonia, quem tirou, quem mexeu. Me levaram, fizeram exame. Vai, mexe pra cá, mexe pra lá. Eu não tive um arranhão. Cheguei em casa, minha mãe estava rezando. Quando ela estava rezando, olhou pra mim e disse: tudo bom, meu filho? Eu falei: beleza. Minha mãe foi acometida de um tumor no olho direito. E minha mãe, na época, eu sou casado, tenho 2 filhos, mas na época ainda muito jovem, recém-casado, minha mãe ainda é um dos maiores tesouros que eu tenho. Todo dia a mãe liga pra mim, todo dia a mãe reza por mim. E eu me lembro que naquele tempo, muito sofrimento com aquele tumor, eu levei minha mãe pro OP, era num hospital que tinha lá especializado nisso, lá em Recife. E fizemos uma série de exames. Naquele dia o médico me chamou e disse assim: rapaz, você acredita em milagre? Eu disse: eu sou pastor. Ele disse: pois bem, eu rezo, eu ore, que o tumor da sua mãe é maligno, leva ela para casa, ela só tem alguns meses de vida. Quando eu vi aquilo, meu chão foi embora. Não consegui esconder, disse a minha mãe, pensando que ela ia se desesperar. Quando a mãe chega em casa, sabendo que ia morrer, o médico disse que não tinha jeito. Qual é a primeira coisa que a mãe faz? Rezar. Eu me lembro que naquele dia, Padre Daniel, eu fiz a minha primeira oração para Nossa Senhora sem acreditar. Peguei a imagem, coloquei dentro do quarto, fechei a porta. Não conhecia nada disso que eu te preguei agora, que a igreja ensina, que o evangelho ensina. Fiz minha primeira oração para Nossa Senhora, dizendo assim: bem Maria. Eu não acredito em nada disso que minha mãe acredita, mas ela acredita. Chorando aos pés da imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu digo: se é verdade, cura minha mãe, não deixa ela morrer não. Passaram-se 6 dias, eu levei minha mãe para fazer uma série de exames. Tiraram 5 radiografias. Na quinta estava o tumor. Aí tirou mais 2, o tumor sumiu. Tiraram mais 10 radiografias, o tumor sumiu. Faz 6 anos. Minha mãe está curada, sã e salva, para a glória de Deus. Para finalizar, naquela época, eu já estava estudando sobre a igreja, sobre Nossa Senhora. Tantos documentos lindos, Santo Afonso de Gregório, Glórias de Maria, o Tratado da Verdadeira Devoção. E um dia eu estava em casa, passando os canais, e eu liguei na Canção Nova. Vocês conhecem? E eu vi um padre pregando lá, era o Padre Léo. E eu vi o padre pregando na renovação, parecia um major, pastor da paz e bem. E ele pregava e ele falava em língua. Eu pensei que era um pastor, eu não conhecia. De repente a câmera sai do padre e filma quem? A imagem de Nossa Senhora. Eu disse: não é possível, essa mulher me persegue, é um padre. Mas eu gostei tanto do Padre Léo que eu todo dia ligava na Canção Nova para ver o padre pregar. Padre Zezinho diz: às vezes sem perceber a gente se vê rezando, né? Eu conheci a missa, eu fui coroinha ainda quando criança, muito pequeno. Lembrei, rapaz aqui gordinho como eu, era desse jeito assim. Eu conheci a liturgia, eu conheci a Santa Missa. Minha mãe conta que muitas vezes eu chegava em casa, fechava as portas, porque eu ia assistir a missa para ver o Padre Léo. Se os irmãos vissem o pastor assistindo a missa. Minha mãe conta que muitas vezes na hora do ato penitencial eu estava lá, com a mão no coração rezando. Ela passava com um texto na mão, dizia amém. Eu abri os olhos e dizia: misericórdia, eu estou rezando. O tempo passou. E eu me lembro a última pregação que o Padre Léo fez no Osana Brasil. Eu estava lá ouvindo, muita coisa já na minha cabeça, toda essa realidade. E o Padre Léo cantou uma música, coloca lá maior aí. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Você conhece?
Alô, meu Deus, cante. Senti saudades suas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim, cante, em sua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei eu não me acostumei nas terras. Quando eu terminei de cantar, a mãe estava chorando, eu também. Entrei no quarto e disse: Deus, o que é que está acontecendo? Veio na minha cabeça tudo aquilo. Naquele dia eu ouvi a voz de Deus dizendo no meu coração: meu filho, eu sempre te amei. E hoje eu estou te chamando, volta. Volta para essa realidade que eu preguei para você agora. Eu estou presente na Eucaristia. Esta é a minha igreja. Eu me lembro que naquele dia eu fui procurar o padre da cidade, que eu tinha pegado uma briga com ele na praça, porque eu estava fazendo um culto e ele disse que eu não podia. Eu digo: por quê? Ele disse que a praça é de Nossa Senhora. Eu digo: pois chame ela para dizer que eu não posso. Era um padre polonês, José Cianco, muito velho. Eu me lembro que ele estava ali sentado na cadeira de balanço. Eu cheguei, ele com os olhos fechados, não sabia que era eu, mas quando eu ouvi minha voz eu disse: padre, vim me confessar. Ele abriu o olho e disse: você? Sim. Ele disse: quem ele mandou aqui? Eu disse: Nossa Senhora. Ele disse: para quê? Eu vim receber Jesus na Eucaristia. Eu vim voltar à igreja. Hoje eu sou católico apostólico romano, adorador de Jesus da Eucaristia, devoto de Nossa Senhora. Estou caminhando aqui na comunidade Paz e Bem. Vim de longe para te dizer uma coisa. Eu acredito em milagre. Eu acredito em milagre. Talvez você chegou aqui dizendo: eu tenho um pouco do meu testemunho. Eu sei que se você estivesse aqui também tinha o seu. Talvez você chegou aqui dizendo: como eu cheguei, Deus não me ama. Talvez você chegou aqui em crise como eu estava. Talvez por conta da tua enfermidade, do teu casamento, talvez um problema financeiro, eu não sei. Eu sou um milagre de uma mãe que sabe rezar. A única coisa que minha mãe sabe fazer ainda hoje é rezar. Se você não acredita no milagre pela intercessão de Nossa Senhora, está aqui diante de você um homem que foi convertido por uma mãe que reza. Ainda hoje a única coisa que mãe sabe fazer é rezar. Às vezes as pessoas ligam para ela e dizem: Ivani, é o nome dela. O que você fez? Qual foi a oração? Ela anota aí. Aí ela começa assim, ó: Ave Maria, cheia de graça. Pô, essa é. Mas eu rezo. Ela reza mais, meu filho. Foi 15 anos. Eu vim hoje te dizer, de tão longe, eu creio num Deus de milagre. Você crê? Antes de terminar, fica de pé. Eu não sei como você chegou aqui nessa missa da saúde. Talvez você veio com uma expectativa em mim. Eu sou muito pequeno, mas eu não vim de tão longe. Eu costumo sempre dizer isso. Eu partilhava com alguns jovens aqui no retiro. Eu dizia: olha, está diante de você um homem muito racional. Eu não vim de longe para contar a você uma mentira. O que eu partilhei com você, eu creio. Eu fiz uma experiência com Jesus na Eucaristia pela intercessão de Nossa Senhora. Hoje é muito bom. Eu saio de casa depois de 15 anos. Minha mãe diz assim: Nossa Senhora te acompanha, meu filho. Eu digo amém. A gente sai na rua, ela sai agarrada comigo. Antigamente, quando ela saía, o povo dizia: desiste, Ivani, não tem jeito não. Ela: tem, estou rezando. Mas primeiro chegar lá e dizia: deixa eu fazer um trabalho. Ela diz: já estou trabalhando, meu filho, faz tempo. O povo dizia: tem jeito não. Hoje ela sai comigo na rua, se amostrando, dizendo: eu não disse que tinha jeito. Hoje a gente vai pra missa junto, comunga junto, reza junto. Não é porque a gente é melhor não, é porque a gente fez uma experiência de Deus. Você quer fazer essa experiência de Deus? Quer mesmo? Coloca a mão no teu coração. Eu não me acostumei, eu não me acostumei nas terras onde andei. Deixa eu te dizer, irmão, talvez você chegou aqui, não sei. Você chegou talvez dizendo assim: eu não aguento mais. Não, eu vou mudar de religião. Eu vou abandonar minha fé, não sei, eu vou sair por aí. Eu não aguento mais, eu não dou conta. A minha palavra hoje é aquela que São Pedro disse a Jesus: para onde você vai? Se só Ele tem palavra de vida eterna. Se só nele você encontra razão para viver. Eu sei que a vida é difícil, é ou não é?
Eu sei que você que está chorando, você pode dizer assim: se você conhecesse a minha vida, se você soubesse o quanto eu já chorei, o quanto eu já sofri para estar aqui. Respira fundo, bem fundo. Mas olha para o irmão e diga: cheguei. Diga: irmão, quase eu não chego. Diga: olha, Padre Daniel, quase, mas eu cheguei. Estou de pé. Sabe por quê? Porque é um Deus no céu que te ama, que tem cuidado de você, que tem te acolhido dia e noite. Como diz o salmista Davi, Ele não dorme, Ele não pestaneia, Ele não tosqueneja. Ele cuida de você e cuida do teu dia enquanto você dorme. Há um Deus no céu que deu a vida por você. Você está vivendo essa experiência de Eucaristia, que morreu numa cruz, que se entregou totalmente, que se fez carne, sofreu, para que você pudesse hoje levantar a cabeça e dizer: ainda na dificuldade, ainda no sofrimento, ainda na aflição, eu não vou desistir. Como Davi, mesmo que seja no vale da sombra da morte, quase morrendo, se Ele estiver contigo, irmão, você chega lá, olha para o irmão e diz: chega lá. Pega na mão dele aí, pega na mão dele, fecha aqui esse corredor aqui, se puder. Fecha aí, pega na mão do irmão. Aperta bem a mão dele e diz: não desiste, irmão. Você chega lá. Diga: o teu Deus está vivo. Ele é santo. Diga: Ele está vivo na Santa Igreja Católica. Diga: Ele é real. Ele pode ser tocado. Ele é alimento. Ele é Deus verdadeiro. Diga: é o único Deus. Olhe bem para ele, diga: não desista. Ele pode estar chorando, diga: mesmo chorando, irmão, não desista. Talvez você chegou aqui e o médico disse: não tem jeito. Talvez você chegou aqui com uma causa na justiça dizendo: olha, não tem jeito. Talvez você chegou aqui dizendo: esse marido não tem jeito. Eu vim dizer a você: tem jeito sim. Diga: irmão, tem jeito. Diga: é só crer. É só acreditar. Pergunta a ele: tu crê, irmão? Se tu crê, levanta teus braços, fecha teus olhos. Eu te peço, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, por a vida de cada um dos teus filhos, como batizado, eu clamo agora por cada um que se reúne nessa missa da saúde, pela intenção que cada um traz no seu coração. Eu sei que tem mães aqui que clamam pelo seu filho. Talvez ele esteja agora na droga, talvez ele esteja num bar. Eu sei que tem mulheres que clamam pelo seu marido. Eu sei que tem pessoas que pedem pela cura de uma enfermidade física. Eu sei que tem pessoas que talvez pedem por essa enfermidade emocional, essa depressão. Eu não sei o que ele traz no coração, mas de uma coisa eu sei, mãe: que pela tua intercessão, a graça que esse irmão procura, a graça que esse irmão precisa, pode acontecer. Ele hoje pode ser tocado, restaurado. Assim como um dia eu fui tocado, assim como um dia o Senhor me alcançou no quarto da minha casa, quando eu fazia aquela oração de desespero, o Senhor me encontrou. E hoje eu estou aqui testemunhando. Eu quero te pedir, pedindo ao Padre que estendesse as mãos sobre você agora, que pelas suas mãos consagradas, que a graça que você precisa, você possa alcançar. Que aquilo que você veio buscar, você receba. Você que ora na linguagem dos anjos, solta a tua voz. Vem, Espírito Santo. A maior graça que você pode ter, aqui eu concluo, é sair daqui convicto de que Deus é contigo. Amém? Não desista da sua fé. Olha para o seu irmão e diga: não desista. Diga: não desista. Abraça ele, diga: não desista. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu. Eu abracei ele, diga isso: dá-me a paz. Não desista, irmão. Força, força, força.